Ok, boa tarde a todos, bem-vindos a este último painel. Muito obrigado à Câmara de Comércio e de Agriturismo pelo convite. Os meus parabéns à iniciativa e a todas as sessões anteriores. Sem mais demoras, vamos passar, portanto, para o último painel ligado ao mar eu daria a palavra ao Sr. Tenente-Coronel Alberto Brás, que é responsável pela criação dos recifes artificiais e naufrágios da Madeira. O Sr. Tenente-Coronel está jubilado do Exército Português, participou em vários projetos, nomeadamente o Ocean Revival, que tem mais relevo neste caso, que fundou recentemente 4 navios de Marinha de Guerra Portuguesa para criar um recife artificial e um museu subaquático, bem como um destino de mergulho, de visitação, mergulho turístico em Portimão. Aliás, projetos fundamentais para esta questão toda dos recifes artificiais é interessantíssima em muitos aspectos, não só no aspecto histórico, visitação, turismo, mas também para nós, na biologia marinha, o estudo das sucessões ecológicas em cima de recifes artificiais, como o próprio nome indica, não é? Foi coordenador destas várias equipas que interviram neste processo e também da preparação da corveta General Pereira Dessa, bem como a manobra do seu fundamento na Ilha de Porto Santo, algo que aconteceu bem recentemente. Sem mais demoras, vamos, Sr. Tenente-Coronel, muito obrigado e tem a palavra. Começo por cumprimentar todos os presentes, os meus respeitosos cumprimentos. Em segundo lugar, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara de Comércio o amável convite que me fez. Para mim, obviamente, muito agradável vir falar de uma atividade minha recente que tem a ver com a criação de recifes artificiais. Optei nesta apresentação porque há um filme feito com a explicação e com o processo, portanto, em vez de estar aqui debitando de viva voz, vou pedir-vos, vou convidá-los a assistir a um filme onde vão ter a oportunidade de ver o que é este processo. NRP 477, General Pereira Dessa, à semelhança da maior parte dos navios, quando chegam ao seu final de vida, passam por um processo. O primeiro processo é desarmamento, portanto, aquilo que a Marinha chama de desarmamento, e, portanto, é encostado e começa o seu processo burocrático de afastamento do serviço. Ele passou por isso e esteve nada mais, nada menos do que 6 anos encostado. Aquilo que temos aqui é um navio da Marinha de Guerra Portuguesa, um navio que foi construído em 1970, que fez 40 anos de serviço na Marinha, e a partir dessa altura, esses navios, este ou qualquer um, a partir dos 40 anos, deixam de ser rentáveis em termos de reparação, de remodelação. E como tal, há duas possibilidades de terminar do navio. A primeira e a mais comum, aquela que era utilizada até há bastante tempo, era o desmantelamento. O desmantelamento é pura e simplesmente o navio ser cortado, separado os seus materiais e reutilizados, derretidos, reutilizados. Porque a Marinha também percebeu que aqui também há vantagens em descontaminar um navio e transformá-lo num recife artificial, encontramos uma outra forma de dar futuro ao navio. E isso é descontaminá-lo, prepará-lo para ser um recife artificial, para regenerar vida, que é essa a principal finalidade de um recife artificial, regenerar vida, seja ela vegetal, seja ela animal. Este navio foi cedido à Região Autónoma da Madeira porque a Região Autónoma da Madeira resolveu
criar um recife artificial e, como tal, dirigiu-se à Marinha e a Marinha, sim senhor, cedeu este navio. A partir daí, desde que o navio passou para a região autónoma da Madeira, começou um trabalho, nessa altura ainda através do Parque Natural da Madeira, que era a entidade que o recebeu, de inventariação de todo o trabalho que era necessário fazer. Portanto, andámos durante 2 semanas dentro do navio, estamos a falar de dezembro de 2014. Andámos dentro do navio a inventariar tudo quanto era necessário fazer para este trabalho. Estamos a falar de lavar, limpar, abrir, fazer aberturas, enfim, todo o trabalho necessário. E tudo isso foi passado para um caderno de encargos. Caderno de encargos esse que o Parque Natural da Madeira utilizou para lançar um concurso público para fazer este trabalho. Esse concurso público era justamente uma entidade que ganhasse o concurso, pegar no navio onde ele estava, descontaminá-lo, prepará-lo e afundá-lo no local escolhido pela região autónoma da Madeira. Quem ganhou esse concurso foi a Tecnovia Madeira e, portanto, a Tecnovia Madeira, a partir desse momento, assumiu posse, entre aspas, do navio para fazer todo o trabalho. O valor total para este projeto, o que é que estamos a falar de valor total? É alguém que pega no navio, faz tudo isto, afunda o navio e tinha um teto de 345 mil euros. Portanto, não estamos a falar de uma verba astronómica, estamos a falar de uma verba simpática para todos os trabalhos que têm que ser feitos. E, portanto, o concurso tinha esse teto e ganhou a Tecnovia, que apresentou uma proposta abaixo desses. Houve 2 concorrentes, a proposta da Tecnovia foi a mais baixa, na ordem dos 330 mil euros, e, portanto, é com esse valor que a Tecnovia está a fazer tudo para fazer este trabalho, esta empreitada. O trabalho começa por uma fase fundamental em qualquer navio. Todos os navios têm amianto. Pouco ou muito existe amianto no navio que serve para isolar determinadas tubagens que passam no navio. E, portanto, esse trabalho de retirada do amianto é feito por empresas credenciadas para o efeito, com umas condições muito particulares de trabalho, e é um processo extremamente caro que tem que ser feito neste trabalho. E, portanto, a primeira fase foi a retirada do amianto. O navio, para ser descontaminado, aliás, aqui neste compartimento já dá para ver bastantes coisas. Não há revestimentos nas paredes. Portanto, o navio, para ter conforto, tem paredes isoladas com lã de vidro, lã de rocha. Portanto, não há cá nada de lã de vidro, lã de rocha. Os vidros não ficam cá, tudo quanto era escotilhas saiu. Tudo quanto é cabo de comunicações, elétrico, eletrónico, não está um único cabo no navio. Portanto, são contaminantes os plásticos à volta, os fios que estão por dentro. E, portanto, não estão cá, zero. E o navio tem uma quantidade muito significativa de material cá dentro. Os depósitos que são utilizados com combustível, com óleos, são lavados, desengorbrados. Neste momento, nós podemos ir dentro de um depósito, passar um dedo e aquilo que vemos é a ligeira corrosão, porque como ficaram a seco, começam a mostrar aquilo que não é hábito. Portanto, normalmente têm sempre líquido e, portanto, não está. Todo o processo de limpeza do navio é feito com imenso cuidado, portanto, e fundamentalmente seguindo regras internacionais
que depois são validadas pelas autoridades nacionais e, por sua vez, pelas autoridades regionais. Portanto, há uma validação, um cross-check de todas as regras, que obriga à tirada dos óleos, a limpeza de tudo o que é combustível, a limpeza de todos os materiais que possam ser de alguma maneira nefastos para o ambiente, e o que vai para o fundo é rigorosamente, e se me permite a expressão, a carcaça. Portanto, é limpo até ficar na chapa e não há qualquer impacto para o meio ambiente relativamente a isso. Durante esse processo, tudo quanto foi retirado, quer em termos sólidos, quer em termos líquidos, foi compensado para que o navio não ficasse demasiado leve. E, portanto, foram retiradas 400 toneladas de material e foram repostas 400 toneladas de betão, espalhadas aqui, sobretudo na parte central, na casa das máquinas, na casa dos motores auxiliares, mas também na proa e também na popa. Esses estaleiros prepararam o navio, portanto o navio, digamos que veio quase pronto, e esse trabalho demorou 4 meses. Depois desse trabalho concluído, e porque o navio, porque esteve parado durante bastante tempo, agarrou cracas, mexilhão e outros organismos no casco. Aquilo que aconteceu é que, para não vir contaminar as águas da região autónoma, passou a outro estaleiro, onde esteve em doca seca, onde foi limpo todo o casco. Portanto, 0 organismos agarrados ao casco. Portanto, além da descontaminação interna, também teve uma descontaminação externa. O ISQ é a entidade em Portugal a quem cabe a responsabilidade de atestar que o navio está descontaminado. Para isso, o ISQ recebe análises das tintas exteriores e interiores, análise dos pavimentos, do que é que são feitos, do que é que não são feitos, se é contaminante ou não, e para além disso faz toda a inspeção do navio para verificar se ele efetivamente está limpo. Isso passou-se por 3 inspeções e, portanto, as 3 inspeções concluíram, na última, dizer o navio está impecavelmente limpo. Para além disso, deveria ser acompanhado pela DGRM, Direção-Geral dos Recursos Marinhos, mas como não tinham capacidade de ligar, delegaram na Capitania do Porto de Lisboa. E a Capitania do Porto de Lisboa foi acompanhando os trabalhos, dizendo o que é que podíamos deixar aberto no navio, porque o navio é todo compartimentado e, portanto, não faria sentido abrir, depois voltar a fechar, para depois voltar a abrir aqui. Portanto, houve aqui uma compartimentação do navio em 4 partes. 4 anteparas mantiveram-se sempre intactas, por forma a que o navio tivesse uma parte na proa, uma parte a meio, outra parte ainda a meio e depois uma última parte lá atrás. Portanto, o navio, se por algum motivo na sua travessia tivesse algum rombo, manter-se-ia a flutuar porque estava estanque em 4 partes desse navio. Em Lisboa, não é normal a circulação do navio nestas condições. Este navio é um navio que não tem tripulação, é um navio que não tem energia, é um navio, pronto, não é propriamente só o casco, mas anda lá perto. E o Porto de Lisboa ou qualquer porto não está preparado para que lhe peçam para encostar um navio destes. E, portanto, a primeira confusão era, então, mas este navio está registado aonde? A tripulação, quem é que toma conta dele, etc, etc. Portanto, levantaram-se ali algumas questões, que são as normais de qualquer trânsito de navio pelos portos, de registá-lo na plataforma de movimentação dos portos. Conseguimos ultrapassar isso. Conseguiu-se ultrapassar questões de seguros, também não é muito normal fazer seguros para uma questão disso, mas aí quer a Tecnovia, quer a entidade que fazia o reboque foram excepcionais, a resolver na hora, a resolver prontamente. Relativamente aos estaleiros, também não há a mínima razão de queixa, prazos cumpridos dentro da hora, portanto, com aquilo que os trabalhos que estavam a ser acordados. Acabado esse processo de descontaminação nos estaleiros, acabado esse processo de limpeza de casco, passou-se à fase de reboque e o navio transitou para a região autónoma da Madeira. O reboque
correu até melhor que aquilo que nós esperávamos. Primeiro, a velocidade foi acima daquilo que era esperado, o rebocador chegou a fazer 8 nós. O reboque era previsto para 3 dias e meio, acabou por levar 2 dias e meio. O navio chegou cá intacto e pronto para as últimas fases deste processo. Já que ele tinha selado, digamos assim, fechado, a primeira parte foi abrir todas aquelas aberturas que tinham sido tapadas para que ele pudesse viajar. Para além disso, havia aqui umas paredes, umas anteparas que não tinham sido autorizadas a mexer, para garantir que o navio estava seguro. Então, essas anteparas foram abertas e estamos a falar, grosso modo, de fazer, entre reabrir e fazer novas, 80 aberturas. Portanto, isto dá a ideia da quantidade de aberturas que o navio tem. Essas foram as que tivemos que fazer. Agora, imaginem a quantidade que já estava feita do antecedente. O meu trabalho cá neste navio tem sido feita a orientação de uma equipa que está em corte e corte e limagem dos cortes, portanto é feita estas aberturas para após portanto, a visita dos mergulhadores e a restante limpeza do navio que surge dos cortes. Após da estadia cá no Porto Santo, tenho tido uma equipa de 8 homens. Estou a reduzir gradualmente consoante o acabamento dos trabalhos e atualmente, portanto, após mais um dia ou 2 dias, tenho o trabalho concluído da minha parte. Há 40 sítios escolhidos no navio, alguns em que estão colocadas umas molduras de 50 por 50, onde o biólogo a única coisa que tem que fazer é ir ao sítio, fotografar e, passado uns tempos, voltar a fotografar e, portanto, vai vendo a evolução. Noutros estão umas calhas, por forma a que ele leva a tal moldura de 50 por 50, chega lá, pendura, fotografa, vê o que é que lá está e passa à seguinte. Todas elas estão numeradas. Há molduras no exterior, há molduras no interior, há molduras no casco quase junto à água, agora, porque depois vão estar muito perto do fundo, e há ainda um sítio onde estão 10 azulejos de cada lado, azulejos pequenos, com um furinho no meio, que o biólogo chega lá, coloca um azulejo num parafuso, deixa ficar durante algum tempo, passado o tempo achado conveniente, chega lá, vai recolher aquele azulejo e pode deixar outro. Portanto, os azulejos andarão assim a rodar, por forma a que ele possa levar aquele azulejo que retirou para o laboratório e ver o que é que se está a passar ali. Na última etapa de preparação do navio, neste momento já chegou a equipa de sapadores da Marinha. A equipa de sapadores mergulhadores da Marinha é responsável pela colocação das cargas, pela primeiro escolher os locais onde vão ser colocadas as cargas, e este navio vão ser colocadas 8 cargas ao longo do bordo do navio, 8 de um lado, 8 do outro. Para quê? Para fazer aberturas abaixo da linha d'água, para que a água possa entrar e a seguir comece a afundar o navio. Este material que vai ser utilizado para fazer essas aberturas não é propriamente um explosivo qualquer. É um explosivo que só pode ser utilizado ou por militares ou por forças policiais. É um explosivo muito, muito específico, que a única coisa que faz é um corte, como se fosse um plasma, portanto uma abertura perfeita, sem impurezas, portanto não é propriamente aquele dinamite que abre e fica tudo rasgado, não. Muitas pessoas ficam apreensivas por causa dos explosivos. Estamos a falar de explosivos de corte. Portanto, são explosivos sem onda de impacto, ou seja, não causam qualquer tipo de consequências nefastas para os ecossistemas, designadamente para os seres vivos que possam estar ali. Falta a parte de posicionamento do navio, a parte de rebocadores. Este navio, tal como disse, não tem qualquer tipo de
de energia e, portanto, precisa de ser rebocado, posicionado no local escolhido para o afundamento. Para isso vamos utilizar 2 rebocadores, um deles vai puxá-lo, o outro vai ajeitá-lo, empurrá-lo para um lado e para o outro. Quando chegarmos ao local, vamos ter 2 enormes âncoras que vamos atirar para um lado e para o outro, e 2 blocos de cimento também que vamos atirar para um lado e para o outro. Significa que o navio vai ficar posicionado entre 4 apoios. Depois de posicionado, será a equipa de sapadores da Marinha que fará as últimas ligações. Estando tudo pronto das ligações, começaremos a sair do navio e estaremos numa embarcação a 100 metros, com a linha de fogo ligada ao navio, para, à hora H, carregar no botão e fazer com que o navio comece a meter água por aquelas entradas. Nas imagens temos ali uma série de efeitos visuais e sonoros, não passam de efeitos. Aquilo é equivalente ao fogo de artifício que nós temos no fim de ano, foi só mesmo para dar um certo brilho a toda a operação. A explosão que afundou o navio, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém deu prova. Após o afundamento, aquilo que vai acontecer é, vamos ter uma espera de segurança para, no caso dos explosivos, terem um comportamento anormal, e a equipa de sapadores da Marinha, passado hora e meia, mais coisa menos coisa, fará o mergulho de verificação. Após esse mergulho de verificação, estando tudo ok, passaremos à última fase, que é ajeitar dos ferros, das correntes, e estará concluída a operação do General Pereira Dessa. Este navio que está no fundo tem 3 mais-valias: é a criação de um recife artificial para a criação de vida, é um spot de mergulho com implicações diretas no turismo aqui da Ilha do Porto Santo, e a terceira é que temos agora ali um laboratório que vai ser monitorizado e usado por investigadores madeirenses para monitorizar o que se passa ali, percebendo ao longo do tempo como é que se faz a colonização destas estruturas, como é que se faz a colonização das áreas, tudo o que acontece até chegarmos a uma situação de equilíbrio. Portanto, são 3 mais-valias, cada uma tão importante como a anterior. Eu penso que este tem um significado muito grande para a região. Em primeiro lugar, é uma afirmação de uma aposta muito grande que nós temos ao nível de dar o mar aos nós madeirenses, fazer com que cada vez haja mais oportunidades e mais sítios e diversidade de utilização do nosso mar. É também uma oportunidade e uma declaração muito clara de que dentro das áreas protegidas podemos ter atividades como esta, que a atividade de mergulho vai potenciar, ao mesmo tempo que estamos a trabalhar para a recuperação dos habitats dessas mesmas áreas, criando oportunidade para que a vida se estabeleça e criando também oportunidade para que a pesca nas áreas adjacentes aumente. Portanto, isto é muito claramente o reflexo de tudo aquilo que tem sido a aposta do Governo Regional durante este mandato.
estamos à espera que este é o espectável esteja 20 anos intacto. E, portanto, durante 20 anos este navio irá atrair gente para o vir visitar. Este navio vai continuar a ser, tal como o madeirense, vai continuar a ser a General Pereira Dessa. Portanto, este navio não desapareceu como se fosse desmantelado. Ao desmantelar, desapareceu. Portanto, já não é expectável que se fale dele, a não ser por algum motivo em particular. Aqui não. Todos os dias, quando um centro de orgulho levar os seus clientes lá, estará a falar num navio da Marinha de Guerra Portuguesa. Portanto, ele tem uma nova missão e continua a ter uma nova missão. A minha apresentação é esta. Tinha um ou outro aspecto muito particular que não está aqui no filme, mas se isso for, e já escorregámos demasiado na hora, se depois, durante a fase de perguntas, suscitar alguma, terei todo o gosto em complementar algum aspecto que não esteja aqui referido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel. Passava já a palavra ao meu querido amigo e colega, Dr. Filipe Moura Porteiro, atualmente Diretor Regional dos Assuntos do Mar. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e de crescer juntos na Biologia Marinha desde há 10.000 anos, pai. O Dr. Filipe Moura Porteiro é licenciado em Biologia pela Universidade de Liverpool, pertence ao quadro do técnico superior do Departamento de Oceanografia e Pescas da nossa universidade. Tem inúmeras publicações, aliás temos algumas em conjunto, não é? E vai-nos falar sobre as áreas marinhas protegidas dos Açores, entre outros assuntos colaterais e a montante e a jusante que são importantes. Portanto, muito obrigado pela sua presença e tem a palavra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os presentes e, em especial, o Sr. Presidente da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e agradecer o convite, que não foi bem um convite sequer, foi quase eu dispus-me a cá vir sem saber o que é que iria acontecer, porque uma colega bióloga marinha, portanto uma investigadora, disse-me e falou-me neste evento e disse-me que, se calhar deverias lá estar. E eu disse, teria muito gosto, e então, portanto, eu propus-me e depois fiquei sem saber que, na realidade, ela é que teria vindo aqui, ou que estava previsto que ela pudesse vir aqui e que eu, se calhar, roubei o espaço. Mas eu só soube isso também anteontem e, portanto, já estava tudo em cima da hora e espero não desfraldar, de certa forma, a expectativa já acerca desta apresentação. Basicamente, esta apresentação sai um pouco fora do baralho relativamente às restantes, quer dizer, não é propriamente um património, não estamos aqui a falar de património, mas iremos falar sobre como preservar o património existente e neste caso, o património natural. Basicamente, o desafio seria falar, e neste contexto da competitividade e da cooperação, e virado para o turismo, penso, e portanto seria uma coisa mais dirigida, como é que as áreas marinhas protegidas podem, de certa forma, alavancar toda a economia do mar e, em especial, das pescas e das atividades turísticas. Eu receio que só no fim é que depois a gente possa, de facto, chegar a essa conclusão. Basicamente, e muito rapidamente, e eu penso que toda a gente sabe, mas só para enquadrar onde é que nós estamos, estamos numa região bastante oceânica, separada com mais de 1.000 km, 4.500 km da costa portuguesa e de cerca de 2.000 km da costa da Terra Nova, que é a área do continente africano mais próxima da região. Temos aqui um contexto geológico muitíssimo complexo, onde tem a crista média do Atlântico e inúmeras falhas e rifts
que se juntam e criam eventualmente uma microplaca, conhecida para a microplaca dos Açores, com ilhas em várias associadas a este ao Rift da Terceira, que é tal como é conhecido e que é o mais ativo, numa zona que se chama a junção tripla, porque liga a placa americana, onde a placa americana, a placa euroasiática e a africana se encontram. Basicamente, esta região é muito profunda, tem aqui no envolvimento desta região, a profundidade, na zona envolvente desta região, a profundidade média atinge os 2.500, 3.000 metros, há profundidades até 4.000 metros. Esta aqui é uma fotografia, um esquema daqui da região dos Açores, vê-se aqui claramente um platô que se chama o platô dos Açores, portanto equivalente a esta parte aqui, como podem ver, tem planície abissal de um lado e do outro, desde aqui, portanto, sudoeste e noroeste, e isto é exagerado no eixo dos Zs, quer dizer que não é visível, porque entre Corvo e Santa Maria distam 600 km e a altitude é à volta de 2 km, portanto, se fizéssemos à mesma escala a altura e a latitude, longitude, portanto, a distância horizontal, praticamente não se via nenhum relevo, não se notava nenhum relevo. Mas, de qualquer maneira, a região é dominada por montes submarinos. Dentro da zona económica exclusiva temos contabilizados à volta de 460 montes submarinos, 63 grandes montes submarinos, portanto, que chegam próximo da superfície, a maior parte deles de baixa profundidade e de pequena dimensão. Esta região, além de ser complexa sob o ponto de vista geológico, é também bastante complexa sob o ponto de vista oceanográfico. Ela fica aqui, precisamente, numa zona que é a convergência subtropical, que separa os mares tropicais para norte e os mares temperados e frios para norte e para sul, especificamente. Basicamente, esta corrente que caracteriza todo o ambiente que vem aqui é o braço sul da corrente do Golfo, e que se chama a corrente dos Açores, em que determina toda a parte, toda a oceanografia, o contexto ambiental oceanográfico desta região. Aqui fora do Canadá, portanto, a corrente do Golfo divide-se em duas, vai com a corrente do Norte Atlântico para transportar calor e sal, água salgada para norte e para as costas para as costas norte da Europa, e, portanto, a corrente dos Açores passa aqui à volta de 35 norte, sul, Santa Maria. Basicamente, isto tem um regime misto, subtropical, temperado, quente, com características mistas. Basicamente, as temperaturas oscilam entre os 13, 14 graus de média na primavera e no inverno, aos 22, 23 de média em termos das épocas mais quentes no verão. Em termos de produtividade primária, é uma zona que não está no deserto do grande buraco azul das zonas tropicais a sul, mas está longe de ter a produtividade dos mares do norte, onde o fenómeno agora não vale a pena aqui falar, mas aqui, só para terem em contexto, a Islândia pesca 100 vezes mais pescado do que nós. Não é porque são melhores pescadores do que nós, é porque têm mais peixe do que nós. E têm mais peixe precisamente porque toda esta zona tem uma produtividade média anual brutal, que permite alimentar cadeias ecológicas muito robustas. Basicamente, e eu digo subtropical aqui, portanto isto é numa região, estamos aqui na fronteira entre estas duas zonas, associado aos montes submarinos, há produtividade localizada mais intensa do que o regime geral, e é precisamente porque as águas frias ascendem com nutrientes à superfície e que produzem produtividade ou despoletam fenómenos de produtividade primária associada a montes submarinos. Em termos biogeográficos, nós temos uma afinidade muitíssimo forte com a Madeira e Canárias. São as regiões com faunas e floras marinhas costeiras, essencialmente, mais próximas das nossas. Portanto, por isso é que eu digo que estamos num regime temperado, mas muito próximo do subtropical, porque estas regiões são claramente subtropicais.
e, portanto, temos afinidades mais para norte, mais temperadas, e é verdade que Canárias e Madeira têm afinidades mais tropicais do que os Açores, o que é normal. Temos também, somos mais recentes, as ilhas são mais recentes, estão mais longe, têm uma diversidade costeira ligeiramente inferior, mais empobrecida do que os dois arquipélagos que formam a Macaronésia, de certa forma também com Cabo Verde a seguir. Basicamente, este contexto ambiental, o que é que alberga? Alberga uma fauna bastante diversa, e embora a biodiversidade marinha costeira não seja particularmente diversa, por exemplo, se estamos a comparar com o Indo-Pacífico ou mesmo com as Caraíbas, ou até mesmo em alguns aspectos com o Mediterrâneo, mas se compararmos com as costas europeias do Norte, temos uma diversidade costeira significativa. Mas também, comparado com Madeira e Canárias, como já disse, ligeiramente menor. Temos muito poucos endemismos, isto é, espécies costeiras exclusivas do arquipélago, quase todas também existem na Macaronésia, portanto, Madeira e Canárias, nas costas portuguesas e algumas no Mediterrâneo. Provavelmente, na última grande glaciação, as faunas litorais que viviam aqui sofreram alguma dilapidação e depois só mais tarde, portanto só há 8.000 anos, 10.000 anos, vá lá, é que houve um novo fenómeno de recolonização. Conhecemos mais ou menos a nossa paleohistória costeira em termos de comunidades, essencialmente os estudos estão-se a verificar em Santa Maria. A diversidade, ao contrário, a diversidade dos fundos é muito rica em termos de corais e de esponjas, que são organismos estruturantes das comunidades biológicas, como as algas nas partes costeiras. Nos fundos oceânicos são os corais e as esponjas. Nós temos uma diversidade relativamente elevada de corais, temos uma diversidade ainda não completamente conhecida de esponjas, e no contexto mesmo global somos uma região que são um hotspot em termos destas faunas, que são consideradas faunas vulneráveis e que criam elas próprias habitats e associam ecossistemas. Basicamente, eu costumo dizer que isto são faunas muito antigas. Os corais e as esponjas são das primeiras faunas de metazoários, portanto de organismos estruturados, e que são faunas antigas em solos novos, em fundos novos. Os fundos vão sempre renovando nos processos tectónicos associados à crista média do Atlântico, e que estas faunas vão recolonizando, porque elas precisam de substrato rochoso, vão colonizando essas áreas. Basicamente, depois a coluna d'água, temos também uma fauna muito rica em termos ecopelágicos, desculpem o palavrão, mas é a bicharada que vive nas camadas superficiais do oceano, independentes do fundo. E essas são faunas essencialmente migradoras, isto é, que migram para a região durante as épocas mais estivais, quentes, e que migram para áreas mais tropicais durante a época no inverno. Portanto, quando as águas são mais frias. Temos uma diversidade elevada de cetáceos, temos uma diversidade elevada de tubarões de várias espécies e de peixes cartilaginosos ou cartilagíneos de vários tipos. Temos atuns e vários peixes que nos visitam nessa altura, e depois para baixo desta camada luminosa da superfície do oceano encontramos uma fauna liliputiana muito pequena, muitíssimo exótica, e que caracteriza também este ambiente, embora seja muito desconhecida da maior parte das pessoas. Basicamente, esta fauna ocupa habitats que são também eles muito diversos. Imaginem, eu conheço melhor o Faial e Pico, e desculpem se eu às vezes envieso esta conversa para o Faial e Pico, mas é natural, não é por mais nenhuma razão, senão porque eu conheço melhor esse local. Mas imaginem, por exemplo, o canal Faial-Pico, onde tem banhas abrigadas, tem praias, tem recifes rochosos, tem ilhéus vulcânicos, tem praias, fundos de areia, e que foram praias fósseis, são praias fossilizadas, com dunas que têm 10 metros de altura e que representam, são um registro de um passado de há 12.000 anos, onde não havia água entre o canal Faial e Pico, e o Faial e Pico era uma única ilha. E, portanto, tem um curto espaço, uma área relativamente reduzida, tem uma diversidade de habitats muito elevada, e cada destes habitats
é ocupado por faunas específicas. Talvez os habitats profundos mais característicos, além daqueles de esponjas e de corais, são os campos hidrotermais, esses que são, de facto, associados ali, que albergam faunas muito específicas, com características fisiológicas únicas, que não dependem da luz solar em última instância e que se alimentam, entre aspas, da energia que vem da Terra, da energia química que vem da Terra e que é libertada das entranhas do planeta e que aflora nos fundos a 800, 1400, 1700, 2400 e por aí fora, e que alberga e tem comunidades deste tipo. Basicamente, depois, como já vimos, nas extremidades do platô dos Açores, daquela elevação que tem 30 milhões de anos, que é um maciço enorme, que ascende dos fundos de 4.000 metros do Atlântico Norte e que tem as planícies abissais, que são um deserto. Basicamente, com faunas também muitíssimo estranhas, adaptadas, mas muito raras e muito rarefeitas e que ocupam umas vastas áreas de todos os oceanos. O que é que fazemos com... para além disso, tem recursos minerais, foquem só aqui não, vou estar aqui, mas de qualquer maneira também, além dos recursos biológicos, também tem recursos minerais conhecidos, além das areias que são utilizadas e exploradas para a construção civil, tem recursos minerais valiosos em termos de até com potencial, pensa-se, com potencial de exploração. O que é que fazemos aqui com isto tudo, com esta biodiversidade, neste ambiente? Fazemos muitas coisas e o principal, talvez a principal atividade humana no mar é a pesca. Desde sempre, porque a pesca produz alimento e isso é fundamental, quer dizer, desde que o homem povoou estas ilhas, que a pesca é inerente ao próprio povoamento e, portanto, eles sempre aproveitaram e tiveram que tirar os recursos piscícolas, a proteína, vai lá do mar. Portanto, a pesca continua a ser hoje uma atividade de importância, de relevância socioeconómica brutal e em todas as ilhas, não como a agricultura em termos socioeconómicos, mas muitíssimo importante, estruturante, eu diria, da sociedade açoriana. Fazemos a questão dos transportes marítimos, e isto dos portos, das infraestruturas portuárias e dos transportes marítimos, é uma atividade marítima também de extrema importância, desde o povoamento, porque não conseguíamos viver isolados durante séculos e, portanto, sempre houve este aporte, e hoje já foi falado aqui também em termos estratégicos, a importância da região, em termos históricos e estratégicos, etc. Fazemos exploração de areias, que não é uma atividade que é muito conhecida e nem sequer muito valorizada, excepto quando a areia falta, porque ela economicamente não é muito importante, mas se ela falta, toda a gente sente falta dela e começa a dizer, olha que não há areia, tal, porque para a construção civil. Hoje parece que já começa a haver cimento que vem misturado com areia e que se calhar vai diminuir a dependência da exploração da areia, mas é uma atividade relevante, embora não economicamente muito pujante. E depois as atividades marítimo-turísticas são, na realidade, aquelas atividades que estão em franco crescimento e que muito da nossa oferta turística, deste boom turístico recente, também encontra resposta e, vá lá, encosto e conforto nas atividades marítimo-turísticas que são oferecidas e que podem ocupar, vá lá, quem nos visita quem nos visita. Basicamente, depois há outro tipo de atividades mais ou menos importantes. Eu acho que a pesca lúdica, a pesca não comercial é fundamental nestas ilhas. Quase toda a gente tem um barquinho, muitas vão a pescar na costa. Portanto, é uma atividade que está intrinsecamente ligada à nossa cultura. Toda esta pesca lúdica, a pesca recreativa, até a pesca de subsistência, portanto, não comercial. As atividades de esportes náuticos e de lazer, tanto o iatismo como o surf, como de vela e ondas, etc. De notar que nós temos 13 clubes navais na região, o que é significativo. Também eles não aparecem muito importantes, mas são entidades importantes na dinâmica e na dinâmica de promover a maritimidade da região. E depois toda a parte das zonas balneares. Temos 70 zonas balneares identificadas segundo a lei da água. Temos 130 zonas balneares potenciais identificadas nos planos de ordenamento da orla costeira. Fazemos outro tipo de atividades que é relevante e que tem impacto nos ecossistemas, que é, por exemplo, a investigação científica, que se faz aqui
vá lá, desde os primórdios da oceanografia biológica, que a região é visitada por os grandes cruzeiros e campanhas oceanográficas de todos os tipos, e que a partir da Revolução de 25 de Abril e com a instauração da Universidade, a investigação marinha veio progressivamente se afirmando e criando lastro, vá lá, e importância na região. Associada a esta investigação, esperamos que 3 atividades emergentes, como chamamos, que possam na realidade poder surgir e ter alguma expressão económica na região, nomeadamente a biotecnologia marinha. A biotecnologia marinha assente nos recursos ricos que a região tem, corais, esponjas e bactérias hidrotermais e fauna hidrotermal, em que tem um grande potencial, reconhecidamente um grande potencial biotecnológico. A aquacultura, como se está a desenvolver agora, há vários projetos que vão arrancar em breve, projetos de demonstração e de teste para percebermos se de facto isto tem algum potencial ou não, e a mineração oceânica, que também é um tema que temos falado e que a sociedade civil tem falado com alguma insistência e alguma ansiedade nos últimos tempos. O contexto administrativo e legal, no âmbito da Lei do Mar, é este. Nós temos uma zona económica exclusiva de 1 milhão de quilómetros quadrados, ou melhor, uma subárea da zona económica exclusiva portuguesa, em que representa 55% da zona económica exclusiva portuguesa, e depois, se a pretensão de Portugal de alargar a sua plataforma continental, que isto é plataforma continental, isto é plataforma continental, isto é plataforma continental estendida, de alargar, se esta pretensão de Portugal começa agora em agosto a avaliação da proposta submetida à Comissão de Limites, se for aprovada, então ficamos com um mar gigantesco. Não sei se a gente consegue saber o que é que vai fazer deste mar, mas estamos aqui também para aproveitá-lo. Neste contexto, o que se verifica é que, em resumo, o Mar dos Açores é um mosaico de habitats e de espécies, é remoto, é recente, geologicamente recente. A ilha mais antiga será Santa Maria, com 8 a 10 milhões de anos. O Pico tem menos de 250 mil anos, portanto é muito recente, é muito disperso, é muito fragmentado, é profundo, tem uma plataforma insular, portanto zonas costeiras muito reduzidas e que albergam populações reduzidas e pouco robustas, porque é muito profundo, a área é relativamente reduzida, mas por outro lado tem habitats essenciais para algumas espécies, para peixes costeiros, por exemplo, também para tubarões oceânicos, pelágicos, etc. E tem os tais habitats vulneráveis, como já falámos, desde recifes de corais, a jardins de corais, a grutas submersas e semi-submersas, etc. Sobre este contexto, sobre este enquadramento natural, nós temos as atividades humanas e, naturalmente, não há atividades humanas sem impactos. E, portanto, temos os impactos das atividades humanas sobre este manancial natural. Por causa disto, é essencial que se estabeleçam e que se definam medidas de conservação e de gestão marinha. Aqui surgem as áreas marinhas protegidas. As áreas marinhas protegidas são um mecanismo encontrado, reconhecido internacionalmente, como um mecanismo fundamental, hoje em dia, para a manutenção, para minimizar os impactos das atividades humanas, por um lado, e para poder promover a conservação das espécies dos habitats e manter o funcionamento dos ecossistemas no seu pleno. Há várias, eu digo aqui que não é a única, porque não é a única. As áreas marinhas protegidas devem ser interpretadas como um mecanismo que deve se articular com outros, por exemplo, ao nível da pesca, áreas para determinado tipo de artes de pesca, tamanhos mínimos, tipos de arte de pesca, tipologias de frotas, bem, toda essa parte, períodos de cotas, períodos de defeso, bem, há uma quantidade de outros mecanismos de gestão de recursos que são importantes e que são usados em combinação com as áreas marinhas protegidas. Estes são objetivos das áreas marinhas, conservação da biodiversidade, promoção de pescas sustentáveis, e isto é uma das... porque as pescas são a atividade com mais importância, mas também com maior impacto
para já nos ecossistemas marinhos, e é fundamental mantermos a pesca, mas manter uma pesca sustentável, a promoção da atividade de fruição e lazer, a referência para o estado de conservação dos ambientes marinhos. A gente, se não tiver pontos de referência bem conservados, a gente nunca mais vai saber se o outro ambiente marinho impactado, usado, qual é que é o seu estado ambiental, qual é o estado de conservação ambiental. Temos que ter um ponto de referência, e uma reserva pode servir de um ponto de referência. Aquela é o ponto de referência de um ecossistema em funcionamento, conservado, preservado. E depois, a partir dali, podemos medir o estado de conservação de outros. Portanto, e isto é importante também, termos esses pontos de referência para o estado de conservação dos ambientes. Claro que depois a educação marinha, a ambiental marinha e a investigação científica são proporcionadas ou são alavancadas com maior interesse em áreas protegidas, e também serve para gerir conflitos entre utilizadores, por exemplo, entre pescadores e operadores marítimo-turísticos, que é uma realidade que nós temos aqui na região e que gera conflitos e que as áreas marinhas podem definir. Não há uma única tipologia de áreas marinhas protegidas, há muito tipo de áreas marinhas protegidas. E há mais ou menos protegidas, e há completamente protegidas só no papel, e há completamente protegidas, e aqui a gente chama integrais, e que não há atividade, quase nem sequer visitação, e portanto entre um extremo e o outro há todo um gradiente de áreas marinhas protegidas com objetivos diversos. Portanto, as tipologias também dependem dos objetivos e da capacidade de implementar as áreas marinhas protegidas. Já vamos falar nisso. Portanto, basicamente, elas são reconhecidas, eu já disse isso um pouco atrás, pela política ambiental para o mar à escala do planeta e à escala local ou regional, à escala nacional e à escala internacional, europeia e internacional, nomeadamente aqui na Diretiva 4 de Estratégia Marinha e no documento na Estratégia Regional para a Conservação. Temos as áreas marinhas em conta, a Rede Natura 2000, que é o sistema europeu de base onde assenta toda a política de conservação europeia, tanto terrestre como marinha, tem as áreas marinhas como um pilar fundamental, ou o OSPAR, que é a Convenção para a Proteção do Ambiente do Marinho do Atlântico Nordeste, que Portugal é signatário, assenta e tem uma rede própria que se chama Rede de Áreas Marinhas Protegidas da OSPAR, muitas delas em áreas fora da jurisdição dos países, e mais recentemente a Agenda de 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que é um documento que está a mobilizar o planeta para adotar medidas de desenvolvimento sustentável, tem vários objetivos, e o objetivo 14, que é de conservar e usar de forma sustentável os oceanos, tem uma meta 14.5, que é até 2020, é já agora, de conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas de acordo com a legislação nacional e internacional. Eu dizia aqui também legislação regional, porque a região tem, como região autónoma, também tem competências nesta matéria da gestão ambiental. Basicamente, como é que se faz esta implementação destas políticas e como é que se identifica esta política ambiental? Para já, ela, para ser sonante, tem que ser com base no conhecimento. Nós temos um processo, uma longa história de conservação, de política, de investigação aplicada à conservação e de política de conservação ambiental na região. Basicamente, temos que recolher informação ambiental, informação biológica e informação dos usos humanos e pôr isto tudo em sistemas de informação geográfica e tirarmos ilações acerca e tentarmos gerir da melhor forma as atividades humanas para produzir ou para ser capaz de conservar e de gerir bem os recursos disponíveis. Os investigadores criam cenários com várias situações e vão alterando aqui, alterando ali, fazem modelos preditivos, etc. E no fundo de apoio à decisão. Depois já há aqui um processo que é inerente a tudo isto, que é a monitorização. Não é só implementar as medidas, mas depois temos que ver se as medidas estão ou não a cumprir os objetivos.
são ou não eficazes. Portanto, temos que fazer a avaliação do efeito da proteção, para depois, também até para dizer aos pescadores, se a gente disser, pá, não podem pescar ali, e eles depois, mais tarde, eles têm que saber porque é que não podem, e se demonstrarmos que o efeito foi até benéfico para eles, é importante, e é a monitorização que nos vai dar esta informação, disponibilizar a informação a utilizadores interessados, desculpem, tenho aqui um erro, apoiar a gestão adaptativa, isto não há um modelo, ninguém tem um modelo ideal e ótimo, como a sociedade vai mudando, como os usos vão evoluindo, como até os conceitos vão se alterando e evoluindo também, a própria gestão desta coisa pública tem ela que ser adaptativa, mais conhecimento, se calhar tem que ser assim, mais exigência política internacional, por exemplo, e nós temos que ir fazendo uma gestão adaptativa deste sistema. E claramente que somos obrigados pelas políticas europeias, no âmbito das diretivas europeias, e nomeadamente na Rede Natura 2000, da Diretiva Quadro da Estratégia Marinha e da tal Rede OSPAR, a ter políticas implementadas e a reportar essa informação com uma periodicidade pré-definida. Nós e todas as regiões e países da Europa. Basicamente, a estratégia de conservação de marinha na região iniciou-se nos anos 80, com a definição de algumas áreas marinhas regionais, Monte da Guia, no Faial, Formigas em São Miguel, entre São Miguel e Santa Maria, e depois com uma série de programas, essencialmente lives, etc., e várias outras tipologias destes programas, projetos que aqui estão, foram-se criando as condições para que no início dos anos 2000 se integrássemos a Rede Natura 2000 e fôssemos um dos principais promotores de áreas marinhas protegidas ao abrigo da Rede Natura 2000. Isto decorreu com estes programas que foram até 2006 e que envolveram alguns deles as Canárias e a Madeira. Basicamente, os pilares do sistema de áreas marinhas protegidas regional são estes dois, os parques naturais de ilha, que vou falar um pouco a seguir, que estão distribuídos, como o próprio nome indica, para as 9 ilhas, e o Parque Marinho dos Açores. Estes aqui são dentro do mar territorial e este é fora do mar territorial. E este conjunto forma a rede de áreas marinhas protegidas dos Açores, tem mais de 50 áreas protegidas na região neste momento. Basicamente, estes parques naturais de ilha, terrestres e marinhos, têm uma componente terrestre e uma componente marinha, são a verdadeira unidade de gestão, cada parque é a unidade de gestão da biodiversidade. E foram designados, portanto, como já vimos, entre 2008 e 2011. Temos 5 reservas naturais integrais, as formigas, aqui uma pequenina reserva ali, portanto, que depois que estão indexadas a um esquema internacional da União Internacional para a Conservação da Natureza, e que este é um, e depois temos a maior parte das áreas de gestão de recursos associadas, portanto, a IUCN 6, que é com menos restrições de uso. Basicamente, outro tipo depois, recentemente, porque estas áreas dos parques marinhos, e eu digo sinceramente, há problemas, e que encontramos problemas, e elas não funcionam ainda como era expectável e como se gostaria que elas funcionassem, porque já vamos falar do problema a seguir, mas o que é verdade é que os parques naturais têm até há relativamente pouco tempo e estão virados essencialmente para as suas componentes terrestres. E a sua componente marinha tem sido o parente pobre. Isto resulta de alguma estrutura da própria administração e também tem alicerça em fatores históricos relacionados com isto. Não temos vigilantes da natureza que sejam especializados nas áreas marinhas. Bem, por causa disso também e por causa de movimentos que foram surgindo, e estes movimentos são importantíssimos, que foram surgindo em várias ilhas, em que foi pescadores, operadores marítimo-turísticos, entidades locais, câmaras, juntas de freguesia, Autoridade Marítima Nacional,
a administração regional, mas nasceu realmente num processo de baixo para cima, como se costuma dizer do inglês bottom-up. Foi um processo e iniciou-se em Santa Maria, e eu louvo os marienses por uma grande consciência cívica neste aspecto, e debateram entre si e definiram que áreas de no-take, zero, pode-se aceder, mas zero de pesca, para pequenas áreas. Uma aqui, o Ambrósio, esta aqui no Ilhéu, aqui uma Baixa da Pedrinha e a Baixa da Malha. Este processo já foi revisto 3 vezes e vai sempre aumentando estas áreas. E o que é verdade é que estas áreas que estão sem pesca começam a ter uma diversidade que já não se via há muitos anos nas costas de Santa Maria. Seguindo este projeto, este processo, também se teve a debater num processo idêntico no canal Feio ao Pico. Finalmente se conseguiu criar áreas protegidas de no-take à volta do Monte da Guia, que é uma área também da Rede Natura 2000, à volta dos Ilhéus da Madalena e numa baixa que se chama Baixa do Norte. Não foi o cenário que os especialistas, investigadores desenharam como se pretendesse ter como objetivo a facilitação de atividades marítimo-turísticas e a promoção, a conservação da biodiversidade e da pesca. Não foi o cenário ideal que foi desenhado, mas isto é um jogo como é que se diz, entre os parceiros, é uma negociação, no fundo, porque o que é verdade é que os pescadores estão ali há 6 séculos e não é fácil, de repente, chegarem umas pessoas e dizerem: epá, desculpem lá agora, senhores, mas epá, achamos que não podem pescar aqui e a gente vai criar aqui uma área marinha protegida. Isto é muito fácil de dizer e até pode-se fazer por lei e pode-se pôr lá um polícia a olhar todos os dias para ali, mas não é o processo de o fazer. Não é o processo, claramente não é o processo de o fazer, é um processo negocial, é um processo em que tem que haver educação, em que tem que haver sensibilização, em que os utilizadores ou os interessados têm que perceber porque é que é importante conservar e porque é que são importantes as áreas marinhas protegidas. O fenómeno também aconteceu na Graciosa, e aconteceu na Graciosa e foi a Câmara, foram os pescadores, foram os operadores marítimo-turísticos, foram algumas associações privadas que se meteram ao barulho e que apresentaram uma proposta, e que hoje há estas 3 áreas aqui de no-take, além dos parques naturais, além de tudo isso, e São Miguel criou, os pescadores da Ribeira Quente criaram uma área também protegida de restrição à pesca, que não é o primeiro passo. A única coisa que não se pode fazer ali é a utilização de armadilhas, cofres, portanto, e de redes de emalhar. O resto, palanque já não se pode, porque aquilo vai até às 3 milhas e, portanto, é só para fora das 3 milhas. E, portanto, é uma reserva muito parcial, mas é um primeiro passo e também foi um processo de bottom-up. Foi os pescadores que decidiram e que propuseram esta área. Houve ali alguma negociação e lá se chegou ali a uma coisa. Pronto, este processo foi recente e isto foi tudo publicado, estas portarias, há menos de um ano. O que está a acontecer neste momento são fenómenos idênticos em São Miguel, para criar estas zonas mais pequenas, e aqui na Terceira. Ainda ontem estive com alguns responsáveis da Direção Regional das Pescas, que já iniciaram ou que tiveram feedback de alguns pescadores acerca de áreas que eles viam com bons olhos. Hoje em dia os pescadores já começam a perceber, há um momento certo, e talvez durante anos isto foi debatido, mas esteve ali um bocado enclausurado nas gavetas e nos especialistas, etc. Mas hoje, com os problemas que nós conhecemos da pesca, que são reais e que as pessoas sentem na pele, eles já começam a perceber que tem que haver medidas alternativas para a gestão dos próprios recursos. E, portanto, há um processo que se iniciou aqui na Terceira, em São Miguel, e que vai evoluir certamente para se começar a alargar estas áreas a todas as ilhas. Há outra aqui, quanto a mim, alguma confusão, porque já havia áreas de gestão de capturas, mas depois houve aqui em 2004 aqui uma publicação de áreas de reserva para a gestão da apanha, essencialmente para lapas
e crustáceos, cracas, etc., em todas as ilhas, sobrepõe-se um pouco às outras e cria aqui um pouco de confusão, mas nós vamos acabar por resolver isto. Basicamente, há outro tipo de reservas, de áreas protegidas, são 5 neste momento. O ano passado foram propostas publicadas 3, em que são sítios arqueológicos, como já se falou hoje aqui, Baía de Angra, que é o mais antigo, mais conhecido, que tem mais expressão em termos históricos e de importância relacionada com toda a história da Angra do Heroísmo. Há um nos Ilhéus da Madalena, há um nos Ilhéus da Madalena, há outro em Santa Maria, há outro nas Flores, do Slavónia, e portanto há vários sítios, são relativamente pequenos, mas permitem um mergulho especializado, há um guia um guia sobre esta matéria. Basicamente, também já se falaram aqui nas reservas da Biosfera e da Unesco. Há uma reserva voluntária no Corvo, funciona, e que não há nada legal, não há nada no papel, há só a disposição dos corvinos para fazer esta reserva e que já funciona há uma dezena e meia de anos. Há depois os offshores do Parque Marinho dos Açores, como sabem, o ano passado foi aumentámos aqui várias áreas aqui para poder gerir melhor a exploração potencial dos recursos minerais, outras áreas aqui a sul. Há uma área gigantesca que é esta que está aqui neste polígono, que em 2005 a Comunidade Europeia proibiu a utilização de frotas de pesca industrial, utilizando o arrasto de pescarem aqui nestas regiões, precisamente pelos valores essencialmente ligados com corais e esponjas de profundidade e proteção desses grupos, e que esta área protege montes submarinos e campos hidrotermais, é esta que aqui está, e este trabalho, embora não esteja completo, tem algum reconhecimento. Esta publicação ainda está em revisão, ainda não está acabada, mas isto é a versão beta, o pré-final de um raio-x das áreas marinhas protegidas em Portugal, feito pela WWF, e mostra claramente que os Açores, no contexto do país, está bastante, isto são várias tipologias e não sei o quê, diferencia-se bem da Madeira e do continente nestas áreas. Eles fazem referência e, de certa forma, reconhecem o trabalho que é feito. Mas isto está tudo, é tudo... A maravilha não é, claramente que não é. Portanto, há problemas identificados, há uma coisa que é brutal, que é que há 9 diplomas, para cada um dos parques de ilha, feitos em 2008 e 2011, são diplomas legislativos, em que, de certa forma, são moldados na Assembleia Regional pelos próprios deputados das ilhas e os interesses que eles representam, naturalmente, e que depois criam uma confusão e uma falta de coerência no próprio sistema. Há incongruências, por exemplo, em todas as áreas de gestão de recursos do Faial não é possível fazer caça submarina, mas no Pico é. Bem, quem vem de fora, como é que diz? Então aqui não posso fazer caça submarina, como é que se fiscaliza isto? Isto é só um exemplo de várias incongruências que os diplomas têm, portanto são heterogéneos, têm várias incongruências, têm problemas de implementação efetiva, e a gente já falou nisso, porque há um déficit ainda de reconhecimento dos utilizadores da importância deste instrumento de gestão e de gestão também das pescas. Portanto, há também um déficit de envolvimento dos setores interessados e há um problema considerado com a fiscalização. Este aqui é outro que mostra, isto é a área em função da costa, isto aqui é Santa Maria, isto aqui é São Miguel, isto é Terceira e Graciosa, Faial e Corvo, Flores, Faial e Pico, e vejam, por exemplo, a Graciosa tem áreas enormes classificadas, a Terceira quase não tem nada. E, portanto, há aqui uma desproporção e uma incoerência nestas questões. O que é que nós estamos a fazer para tentar? Há aqui esta rede regional, acho que é uma oportunidade para promover uma política de conservação de multi-objetivos, quer dizer, as áreas protegidas servem tanto para a pesca, para promover uma pesca sustentável, como atividades marítimo-turísticas, como a biodiversidade, e, portanto, há aqui esta rede que promove estes multi-objetivos. Estamos a fazer uma revisão do sistema legal dos parques naturais de ilha, temos vários projetos e estamos a trabalhar com a Academia Regional e internamente para dar coerência a estes diplomas em que foram e uniformização. Eu estou quase a acabar.
aumentar a eficácia para o cumprimento dos objetivos. Muitas vezes a gente vê que há, por exemplo, começa-se a fazer uma análise o que é que fica protegido das áreas de 0 a 50, de 50 a 150, de 150 a 200, as áreas de areia, as áreas de rocha, os ilhéus, etc. E começa-se a ver que a rede está um pouco enviesada para proteger determinado tipo de ambiente e deixando outros protegidos. Portanto, há uma necessidade de aumentar eventualmente áreas em determinadas ilhas, de fazer zonas de buffer, de zonamentos, etc. Portanto, há que aumentar a eficácia e rever todo este sistema. Há que implementar mecanismos de ordenamento e gestão, portanto, estas regras de zonamento. O fundamental é envolver os interessados na definição, na decisão e na implementação das medidas. De certa forma, eu estou aqui a fazer isso, estou a partilhar convosco estes problemas para que se envolvam também nestes problemas, se sentirem que eles são vossos. E, portanto, vamos iniciar um processo alargado de discussão destas matérias, ou continuar neste processo, e também de divulgação para que as pessoas fiquem mais informadas e mais sensíveis. Só para nos situarmos, neste momento temos 5,3% do mar territorial classificado, temos 3,7% da nossa zona económica exclusiva e 7% da plataforma estendida. Relativamente, não estamos mal, muitíssimo, estamos muito melhores do que muitas áreas e muitos países, até europeus, mas para atingirmos os 10%, e que os 10% é pelo menos, há quem peça 20%, 30% de áreas protegidas, do objetivo 14 da Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030, ainda temos trabalho a fazer para frente, certamente. Outro trabalho em desenvolvimento temos feito, e temos programas de monitorização mais sólidos, que estão a desenvolver trabalho nas Formigas, em Santa Maria, na Graciosa, em São Miguel, começaram o ano passado, e naturalmente no Canal Faial Pico e no Corvo. Há aqui algumas ilhas que precisam de uma atenção maior, precisamente esta, São Jorge e Flores. Estamos a continuar a mapear, nós conhecemos pouco do nosso mar, temos pouco mapeamento, não temos, a nossa costa não está ainda mapeada, mas estamos a mapear intensivamente, estamos, como se diz, comatar lacunas desse conhecimento, portanto, e promover a investigação aplicada à conservação. Estamos a avaliar os resultados através de programas de monitorização, como já falei, e estamos a incorporar nestas questões numa perspectiva de gestão adaptativa. Em termos de fiscalização, a Autoridade Marítima Nacional e a Inspeção Regional das Pescas têm aumentado o seu esforço de fiscalização. Também diversificámos as metodologias, por exemplo, em Santa Maria temos câmaras apontadas para vários sítios para poder monitorizar o uso por parte dos operadores marítimo-turísticos, mas também para detectar infrações de eventuais infratores que possam utilizar de forma ilegal aquelas áreas. Temos vários projetos aplicados, à volta de 200 mil euros para estes 3 anos, do ano passado até o próximo ano. Temos mais outro tanto em projetos, este é um projeto regional, em projetos europeus e projetos do Interreg-MAC, em que contribuem para isto. Temos algum investimento feito para os próximos anos e em abril submetemos um LIFE integrado, que eu penso que o professor Eduardo Dias já falou aqui, acho que não falou, mas submetemos um LIFE integrado, tem uma componente terrestre e uma componente marinha. E se o projeto for avaliado, temos nos próximos 6 anos algum dinheiro, alguma verba, meios, vá lá, para poder implementar e continuar neste processo de implementação, talvez de uma forma, gostaria eu, mais acelerada. Os efeitos para a pesca, desta coisada toda, e agora só apontando aqui, parece que são evidentes. É verdade que ainda diz está tudo no início e exige monitorização, mas talvez o caso mais paradigmático ou mais exemplar desta questão foi o Banco Condor, que agora faz parte do Parque Marinho dos Açores desde 2016 e que foi fechado em 2010, essencialmente como uma área protegida para a investigação. Pegámos no Monte Submarino, ele não é tão pequeno quanto isso, comparado com a Ilha do Faial,
tem alguma dimensão, tem fundos a 180 metros no topo, é plano, foi uma ilha no passado que afundou e que foi intensivamente estudado e monitorizado. E foi fechada a pesca. O principal objetivo inicial foi esse, mas também permitiu fazer a monitorização da resposta dos recursos pescatórios à ausência de atividade extrativa da pesca. E o que se verificou, e o que tem que se verificar, tem-se feito programas de monitorização regulares, é que, por exemplo, o principal estoque de peixe da região, que é o Borás, que ao longo dos anos ele tem vindo paulatinamente a crescer. Quer dizer, sim, a área marinha protegida do Condor tem efeitos na recuperação das pescas e, a médio prazo, poderá promover pesca sustentável. O que é expectável agora é que estes peixes dentro da reserva cresçam mais, têm uma fecundidade muito maior, que é exponencial a relação entre a fecundidade e o tamanho do bicho, não é linear, é exponencial, um peixe um bocadinho maior reproduz-se muito mais, e que à partida comece é um efeito spillover, portanto comece a despejar, vá lá, animais que depois que se ocupem os habitats nas imediações, outros montes submarinos nas imediações, e que aí possam trazer de facto uma mais-valia para a pesca. Este projeto também é um projeto bottom-up, que envolve pescadores, investigadores, operadores marítimo-turísticos, etc. A utilidade das áreas marinhas protegidas para as atividades marítimo-turísticas parece-me que é tão evidente que não precisa de nenhuma explicação científica para isso. Quer dizer, se não se pesca, se não se tem atividades extrativas, se não se mete poluentes, se promove a conservação e o desenvolvimento dos ecossistemas, é verdade que quem vai mergulhar por lazer ou por fruição estética, ou seja, o que for, vai certamente beneficiar de ter um impacto maior. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção e desculpa o tempo que me deu.